se tem uma coisa, Léo, que eu destacaria, é essa independência, ou seja, somos capazes, muitas vezes nos falta o conhecimento. O conhecimento a gente adquire estudando e dentro do nosso projeto vem o Semente da Vida para isso. Eu sempre digo, o Fábio conhece, as pessoas que me conhecem, assim, eu não sou muito de ficar lendo, não que eu não sou contra, porque as bibliografias estão aí para isso, para estudo, mas as minhas experiências são de desdobramento de nível de consciência, desdobramento do meu psicossoma. Eu saio no astral, eu vou para as escolas, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu não fico passeando, não tem esse passeio, não tem turismo. Você não tem turismo. Então, essas informações, principalmente o Semente da Vida, foi codificado por mim e pelo Fábio, mas através de desdobramentos. Isso aí não foi assim, foi um xamã, foi um pai de santo, porque muita gente faz isso às vezes para doutrinar as pessoas, e nós não, nós também, como o Fábio falou, é libertar as pessoas. Eu vou falar um pouquinho de cada elemental, porque assim quando a gente fala dos elementais, a gente consegue descrever um pouquinho cada um deles. Eu vou ler aqui, né, para não passar muito do tempo, sobre cada elemental. Acho que o Fábio deve colocar algumas imagens também, que é legal vocês verem. Isso, ilustrar um pouco. Vou falar sobre o elemento ar. O elemento ar está ligado aos silfos, às sílfides, às fadas, às ninfas do ar, né? Na maioria das vezes, elas se apresentam em estatura pequena, dotados de intensa percepção psíquica. Elas diferem de outros espíritos da natureza, e por não se apresentarem sempre com a mesma forma definida. São constituídos de uma substância etérea, absorvida dos elementos da atmosfera terrestre. Muitas vezes, apresentam-se como se fossem feitos de luz e lembram vagalumes ou orbes. Auxiliam na criação e a manutenção de formas de pensamento, bem como na estruturação de imagens mentais e nos trabalhos de ectoplasmia. Possuem uma inteligência avançada e, devido ao grau de sua consciência, oferecem sua contribuição para criar as correntes atmosféricas tão preciosas para a vida na Terra. Especializaram-se na purificação do ar e auxiliam na limpeza durante a defumação de ambientes de instituições religiosas, em templos e casas espíritas. São auxiliares diretos quando há necessidade de reeducação de espíritos endurecidos e perversos, que são resgatados de seus antros e bases sombrias. Isso é mais ou menos uma simplificação do que é o elemento ar. Já o elemento água, que está ligado às ondinas, às sereias, às iaras, e a nossa cultura popular, os caboclinhos das águas, né? Como a própria área que eu falei, elas são entidades com a pura essência do amor. Eles vivem no mar, nos lagos, lagoas, rios, cachoeiras, e também se manifestam no orvalho e na chuva. Às vezes, quando você vê uma gota de chuva na sua mão, ali tem a essência de uma ondina, de uma ninfa das águas. Na Umbanda, no rito religioso aqui no Brasil, elas também são associadas a Oxum, a Iemanjá, como eu falei, os caboclinhos da água. Esses seres se apresentam com a forma espiritual envolvida numa áurea prateada, azul ou amarela, e irradiam sempre imensa luminosidade. As fluidificações das águas para cura, banhos energéticos são realizados por intermédio deles. É muito engraçado, não sei se vocês já foram ao mar, cachoeira, que vocês veem aqueles riscos prateados, aquela luz passando na água. Muitas das vezes, essas luzes são manifestações das ninfas das águas. E é legal nessa hora você parar e concentrar, porque é uma forma de você se purificar. São com elas que realmente a gente consegue fazer os banhos energéticos, né? Já o elemento fogo, que tem a ver com o reino das salamandras, né? Elas vivem ligadas àquilo que os místicos denominam como éter, ou então como fluido cósmico universal. Elas são hábeis e possuem a capacidade de bloquear vibrações negativas e nas tarefas mediúnicas. Em contato com o comando mental de médiuns experientes, as salamandras são potentes transmutadoras e condensadoras de energia, auxiliando na queima de objetos, hologramas, cascões e criações mentais originadas ou associadas à magia negra. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição de bases e laboratórios das trevas. Quem trabalha com a apometria já ouviu, né, que na lei da apometria, quando você chama o vento solar, que também está vinculado à força das salamandras, o fogo, e que você diz destruindo as bases negativas, destruindo o laboratório, você está usando exatamente, muitas das vezes junto com os Exus tronados, a força das salamandras. Os Exus buscam as potencialidades das salamandras, como um caboclo boiadeiro, ou qualquer outra entidade que tenha uma consciência, porque as salamandras, elas trabalham pelo comando dessa entidade, desse ser evoluído, ou desse trabalhador. Então elas conseguem destruir campos negativos, conseguem destruir miasmas, vírus astrais, queimando a partir também da chama violeta. Muitos dizem, chama azul, chama branca, chama violeta, está totalmente associado ao uso das salamandras. Então olha só que legal, eu sou da fraternidade branca e aciono a chama violeta da transmutação, mas na verdade esses seres estão se ligando à energia da natureza, a Gaia, indo lá buscar nas salamandras a potencialidade para usar aquilo que nós acionamos com o poder da mente, das chamas da transmutação, a chama branca da limpeza, a chama amarela dourada, a chama verde da cura. Tudo está ligado, na verdade, à energia da natureza, ao centro do planeta, ao magma da Terra e à força das salamandras. A própria forja de Xangô,
a justiça feita pelo fogo. Então, assim, é muito engraçado quando você começa a ampliar sem preconceito e tentar entender onde está essa força da natureza, que a gente chama de salamandra, nós podemos chamar de qualquer outra coisa dependendo da sua filosofia, da sua ideologia, porque o mais importante é não se vincular muito a dogma, mas sim olhar com os olhos sem o preconceito, como eu digo, como essas forças da natureza elas são usadas e empregadas nas limpezas, na cura, na transmutação, né? Agora eu vou falar um pouquinho do elemento terra. Esse elemento terra, gente, ele está muito ligado aos gnomos, aos duendes, aos elfos, às dríades das árvores, mas lembre-se também do nosso folclore, do nosso mito, dos caipora, dos curupiras, que estão ligados à terra, né? São nossos protetores. Eles estão ligados exatamente às florestas. Eles possuem formas distintas em estatura e aparências que lembram os aspectos nossos, nosso aspecto humano. Eles gostam de transitar pelas matas, os bosques, dando sinais de sua presença através dos animais. E principalmente das aves. Você já passou, às vezes, no meio da mata, começou a escutar um passarinho cantando, parece que ele pula de um lado para o outro. Muitas das vezes é um elemental desse chamando a atenção, e a gente passou por isso lá em Cunha, no meio daquela mata mágica. E eles são excelentes colaboradores das regiões de tratamento espiritual. São eles que trazem os elementos extraídos das plantas, que a gente chama de bioplasma. Quando um caboclo, ele fala, filho, nós vamos lá trazer o unguento, ou então o plasma para fazer a cura num trabalho mediúnico, dentro de uma casa espírita, ou até mesmo no plano espiritual, lá em Aruanda, é exatamente com esses elementais que eles se comunicam, porque eles vão trazer esse bioplasma, essa energia, entregar aos caboclos, aos mestres mais velhos, os mestres juremeiros, aos boiadeiros, ou então às entidades mais evoluídas para fazer essa cura. E eles são excelentes colaboradores das regiões de tratamento espiritual, né? Eles auxiliam, assim, os espíritos superiores com elementos curativos de fundamental importância em reuniões de ectoplasmia e também na fluidificação de águas e das ervas, porque a gente fala assim, mas as águas são as ondinas, são as sereias, sim, mas lembra que é o bioplasma das folhas vinculado à energia das águas que faz o processo da cura ou de qualquer outro tipo de tratamento. Isso a gente falou então da terra, do fogo, da água e do ar. Como é que a gente faz? A gente aciona o poder desses elementais. Vou falar sobre quando a gente tem que acionar o poder das ervas, né? Sem o conhecimento e a experiência com os elementais, né, somente a gente consegue extrair a parte química de uma folha. A gente não consegue pegar aquele recurso sutil que a fisiologia oculta que a erva tem, né? Porque também tem muita gente aí que pega assim e que faz cântico, faz oração, bate palma, bate o pezinho, mas não tem a sua mente vinculada às forças da natureza. Então, não há como você despertar essa força magnética ou bioplasma de determinada erva. Então, digamos que se a erva estiver seca, você precisa exatamente da tua força mental aplicada ao elemental daquela folha, pedindo que ele faça o trabalho de ativar aquela erva que for adormecida, que está em suspensão porque for seca. Muitas das vezes a gente compra na casa de erva um elevante, ou então um Comigo Ninguém Pode, aquela folha está seca. Eu sempre digo assim, com uma folha seca, ative com uma folha qualquer fresca. Então, se você vai usar Comigo Ninguém Pode, a Rude na tua casa tem uma espada de São Jorge, legal, use aquela folha viva, verde, para ativar todas as outras, a partir do elemental daquela folha da espada de São Jorge, né? Você coloca na sua mão, você esfrega, se coloca dentro da natureza, conversa com o elemental daquela folha, pede a permissão e pede para que ative todas as outras folhas. E aí o processo realmente da fisiologia oculta acontece, o banho acontece, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu tomei o banho, Lael, não aconteceu nada, continuo mal, porque precisa realmente da tua mente aplicada. Sim. Quando você chama um caboclo, né, vou dar o nome de orixá, vou chamar aqui Oxóssi, então vou chamar o Sanho, Senhor das Folhas, vou fazer a banho ali, mas quando você aplica a tua folha, porque o Sanho é uma partícula da natureza, o Sanho é um orixá, não é uma entidade, tá, gente? O orixá não é um espírito desencarnado, não é um egum que se transformou num orixá que você chama ele de Ossan. Não, ele é como elemental da natureza, então entenda isso. Ossan, ou então o elfo, ou um gnomo, eles são partículas vivas da natureza que você aciona com potencialidade. Por isso o arquétipo, quando filho de Ossan, filho de Xangô, filho de Oxum, muitas das vezes a coisa acontece como num processo mágico. Você fala assim, nossa, tua mão é mão de cura. Quando você bota a mão na erva, nossa, cura a pessoa. O teu arquétipo, a tua potencialidade, a tua mente já está vinculada a esse orixá, ou esse elemental da natureza. Como eu falei, né, de nada adiantaria pronunciar rezas, seguir fórmulas, cantar música, bater pezinho, tocar tambor, se você não tiver a tua mente aplicada a essa força. Ao extrair e buscar os elementos benéficos, é aconselhável pedir, então, que esses seres que mobilizem e aumentem a potencialidade curativa das plantas. Portanto, ao colher uma planta para um banho, para um chá, é muito importante pedir permissão e auxílio desses elementais. Então, isso não é só para as plantas, né, Fábio? A gente sabe que quando a gente quer trabalhar com uma pedra, eu quero ativar uma pedra. A pessoa acha que só botar pedra dentro de casa tá legal, tá tranquilo, pronto, a pedra vai limpar a minha casa,
eu só lavei a pedra na água, botei no sol, botei na lua e pronto, já tá ali, tá fazendo. Não é assim. Assim como tem o arquétipo de Xangô ligado à pedra, ligado à justiça, porque Xangô é uma partícula da natureza, é um orixá, assim também tem os elementais, os gnomos, que estão ligados à terra, às grutas, ao fundo da terra. Você tem que dar potencialidade. Então, é nesse momento, quando você aplica a tua mente, você com todo respeito, se coloca à disposição da natureza, você se vê também dentro daquela pedra, como eu te disse antes, você se vê dentro daquela folha, ativando o elemento, ativando o bioplasma de fato, a coisa acontece. A pedra é a mesma coisa. Eu quero colocar uma pedra para filtrar as energias negativas da minha casa. Claro, vou lavar a pedra, vou seguir todo aquele procedimento que o pessoal fala, lava a pedra na água corrente, coloca a pedra no sol, porque você vai queimar os miais, mas não é porque vai pegar a potencialidade, que o sol tem esse poder para ativar a energia dela como um processo magnético. Depois você vai colocar a tua mente aplicada aos seres elementares daquela pedra. E é incrível que isso acontece. Então eu digo que isso pode ser para folha, para pedra, para argila, às vezes com uma ferramenta sua de trabalho. Você às vezes está fazendo um trabalho de florais, né? Você é um terapeuta e trabalha com florais. Ah, você já faz o teu procedimento tudo bonitinho, tem a potencialidade, mas quando você aciona os 4 elementos nos florais, a mágica acontece a tal ponto que você vai ver que a pessoa fala assim, nossa, eu tomo o mesmo floral daquela pessoa que faz para mim há anos, depois que eu passei para você, eu não sei, você tem alguma coisa no teu floral diferente? Não, é a aplicabilidade do poder mental vinculado aos 4 elementos que faz esse processo mágico. E quando a gente fala no projeto Semente da Vida, que é essa ferramenta que a gente está entregando às pessoas, que é despertar aquilo que ela já tinha, que foi desligado do DNA dela divino. Porque nós somos deuses em ação. Nós temos a potencialidade como os espíritos superiores podem buscar nos elementais esse trabalhador que é neutro, mas que está a serviço de Gaia, serviço da humanidade, serviço da nossa experiência na Terra, é porque nos foi tirado esse poder. O projeto Semente da Vida, eu sei que não era o projeto Semente que eu deveria falar, mas eu preciso falar sobre isso, porque ele te dá essa potencialidade de resgatar e você conversar direto com o elemental, não tem terceirização. Você não tem que buscar o seu João, que recebe o pai João da erva santa, para te dar o que o elemental vai te dar diretamente com o poder da tua mente. Imagine que, ao invés de você ir no centro de banda, conversar com o preto velho, para pegar uma camomila e fazer um chá e curar a dor de cabeça do teu filho, você vai fazer diretamente com a folha, diretamente com a camomila, diretamente aplicado às energias do elemental. E quando você entende esse processo, você recebe essa ferramenta, independente de ser o projeto Semente da Vida, você vai descobrir que você pulou um monte de caminho e rompeu com as questões dogmáticas daquela coisa do medo, do preconceito, se eu não fizer desse jeito como o pai velho mandou, eu vou quebrar minhas pernas, é porque eu vou ter dor de barriga, porque se eu não der um cachimbo com um defumador pro pai velho que trouxe esse... Não, você vai ver que é você. É claro que o elemental precisa de energia de alimentação, e essa energia de alimentação chama o amor universal, a tua mente aplicada pela amorosidade, pelo que é justo, a justiça. Porque, como eu disse, o elemental é um ser neutro, ele não conhece o que é mal, ele não conhece o que é bom, o que é mal. Ele está a serviço da natureza e as tuas potencialidades da tua mente. Se você pensar coisa ruim com o elemental, eu vou te falar uma coisa. Tua vida não vai andar para frente. Você vai se dar mal, porque você vai escravizar uma energia que vai se tornar um cascão. Porque o elemental, por ser uma partícula, quando a gente ativa ele perto da gente, ele está ali vibrando. Mas quando meus pensamentos são totalmente negativos para prejudicar alguém, lembre-se que, por ele ser neutro, por a gente ativar, ele está ativado na natureza, ele está acoplando nele também outras percepções dimensionais que estão olhando para ele. Lembra que os espíritos superiores o usam como ferramenta para cura, para transmutação, transformação dentro do planeta. Mas existem outras forças que a gente chama de cientistas do astral, magos do astral, que têm as mesmas capacidades, são tão inteligentes como qualquer espírito de luz. Não pense porque o espírito é trevoso, o espírito está na potencialidade negativa, que ele é ignorante, burro. Ele é mais inteligente do que você imagina. Então, sempre usar o elemental direcionado para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, para a saúde da tua casa, para você ter prosperidade. Porque os gnomos, gente, estão ligados à prosperidade, estão ligados à terra. Quando teus pés estão descalços sobre a terra, você se vê dentro de uma gruta, se vê no meio da floresta, pedindo prosperidade. A coisa começa a acontecer de uma forma incrível. Claro, sim, aquela coisa de que eu quero o que o outro tem. É aquilo que te pertence, aquilo que vai vir para você. Porque o que o outro tem não te pertence. Isso chama olho grande, inveja. As coisas que vêm para você pertencem a você, ao teu espírito, à tua experiência. Eu quero só destacar algumas coisas. Estou aqui para apontar os destaques de hoje. Eu quero apontar alguns destaques das coisas que você falou. Principalmente, acho que é uma das coisas, se as pessoas quiserem levar uma coisa só do que você falou nessa segunda parte da explanação, eu diria que é a independência.
E a independência não quer dizer que você vai viver sozinho daqui para frente, não vai falar nunca mais com ninguém, não é isso. É você não depender do outro, né? Quando você diz, você não Sim. precisa ir até a casa de santo, ou até a religião, ou até o seu guru para resolver um problema. Você resolve aquele problema porque você tem conhecimento e capacidade, para todos nós temos capacidade, falta muitas vezes o conhecimento, né? E a partir desse momento, dentro do nosso trabalho é o Semente da Vida. Agora, existem N outros trabalhos pelo mundo que utilizam os elementos da natureza a favor do despertar da humanidade. O nosso é um deles, ou seja, tudo que a gente está falando está no xamanismo. Muitos nativos, né, os índios no mundo inteiro já utilizavam isso. Já falei aqui de Atlântida, Lemúria, já falei de outras. Ou seja, eu não preciso mais frisar isso, né? Mas isso não quer dizer que você não precise mais frequentar a religião que você gosta, você não precise mais. Não é isso. É ser independente. Você não vai lá porque você depende de alguém. Você vai lá porque você vai aprender mais, você vai confraternizar, você vai trocar experiências, né? Você não depende mais de alguém. Isso é fundamental, né? É que dentro do nosso trabalho é isso que a gente faz dentro do Semente da Vida. É reensinar para as pessoas, né? Que as pessoas reaprendam a ter esse contato com a natureza e não dependam mais. Aliás, já é um mote aqui do canal, já é um mote do nosso trabalho, o meu, do Lael, de todo mundo da educação consciencial, da independência, né? A nossa frase desde o começo do canal é declare sua independência espiritual, sempre foi, desde que eu abri o canal aqui, 2017, ou seja, você por você mesmo, você não depender de ninguém, nem de religião, nem do vizinho, nem do pai, nem do filho, nem do líder religioso, de ninguém. Isso não quer dizer que não possamos caminhar juntos, não é isso, né? Então, se tem uma coisa, né, que eu destacaria é essa independência, ou seja, somos capazes, muitas vezes nos falta o conhecimento. O conhecimento a gente adquire estudando e dentro do nosso projeto vem o Semente da Vida para isso. E aí, as lives gratuitas, aqui mais de 400 vídeos no canal, dentro esses aqui que a gente está fazendo agora, né? Eu sempre digo, o Fábio conhece, as pessoas que me conhecem, assim, eu não sou muito de ficar lendo. Não que eu não sou contra, porque as bibliografias estão aí para isso, para estudo, mas as minhas experiências são de desdobramento de nível de consciência, de desdobramento do meu psicossoma. Eu saio no astral, eu vou para as escolas, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu não fico passeando, não tem esse passeio, não tem turismo. Você não tem turismo. Então, essas informações, principalmente o Semente da Vida, foi codificado por mim e pelo Fábio, mas através de desdobramentos. Isso aí não foi assim, foi um xamã, foi um pai de santo, porque muita gente faz isso às vezes para doutrinar as pessoas, e nós não, nós temos, como o Fábio falou, é libertar as pessoas.